Me desculpe, querida prima. Neste ponto, é melhor fazer as coisas antes de discutirmos as coisas. Leyline balançou o braço e outra porta de teletransporte se abriu. Isabel saiu da porta de teletransporte e imediatamente ouviu o alvoroço dos arredores, assim como gritos enfurecidos. Sem movimentos excessivos, ela ativou suas habilidades de linhagem e as técnicas ocultas da espada do dragão vermelho. Domínio da aura do dragão. Bola fogo. O domínio espiritual do lendário dragão e o fogo ardente retumbaram, fazendo todos os piratas gritarem miseravelmente quando foram enviados voando. Havia vestígios de chamuscados em todo o corpo. Os outros piratas à distância também gritavam enquanto permaneciam imóveis no chão. Não havia saída para os fracos em face do domínio espiritual da aura do dragão, e eles só seriam massacrados por seus inimigos. Na verdade, a aura de dragão de um dragão comum ainda era apenas média. De um dragão antigo ou primordial poderia eliminar até mesmo os profissionais mais graduados, e até mesmo afetar os lendários em grande parte. Portas de teletransporte? Altas magos? E um feiticeiro do dragão? O bispo de God of Marder gritou alarmado, a luz brilhando ao redor de seu corpo. Depois de ver Leyline sair da porta de teletransporte também, seus pupilos encolheram. É você. Você já avançou para se tornar um mago de alto nível? Corte as besteiras. Leyline lançou um olhar desdenhoso ao bispo, o feitiço arcano que ele já preparara para o lançamento. Disjunção do mago. Asterisco estrondo. Estrondo. Cracle. Asterisco numerosos raios mágicos se quebraram, retornando para formar o item mágico original. Eles retornaram ao anel na mão do bispo, depois o colar, seguido por suas roupas luxuosas. Um após o outro, itens mágicos explodiram no corpo do bispo. Como ele tinha muitos sobre ele, ele teve o azar de ter que fugir nu. Uma disjunção de grau 9? Um feiticeiro de alto escalão acima do nível 19? Sem se importar com sua própria imagem, o bispo ficou chocado. Em poucos anos, o adversário havia se tornado um bruxo de alto nível, o que o chocou sem fim. Além disso, ele já era um rank 19, muito perto de se tornar lendário. No entanto, o poder da disjunção do mago foi mostrado bem na frente dele, que era algo que ele não conseguia entender. Este é o poder dos feitiços arcanos. Vendo o bispo que agora estava completamente nu, Leyline suspirou por dentro. Ele era um sacerdote de alto escalão que tinha pelo menos 17 graus, e sua classificação de mago não seria suficiente para subjugar o padre. O adversário possuía um grande número de poderosos itens mágicos. No entanto, ser um arcanista permitiu que ele ignorasse as limitações dos espaços de magia e do VAV. Enquanto ele tivesse energia arcana suficiente e os modelos de magia corretos, qualquer feitiço sob o reino lendário poderia ser lançado por um preço. Este rank 9 Mages de Junction, por exemplo, era um feitiço usado especificamente para lidar com mágicos profissionais. Seu foco era muito poderoso, e todos os itens abaixo do lendário seriam desfeitos sob este feitiço. Pode-se dizer que as magias arcanas eram a ruína de todos os magos. A maior parte da batalha dos magos dependia de seus itens mágicos, e ser despojado deles seria um golpe mortal. Além disso, a angústia de ter os itens mágicos formados com sangue e lágrimas, feitos de materiais e recursos que haviam sido coletados meticulosamente, era o suficiente para os magos liberarem sangue. Um bom exemplo disso seria o bispo agora. Com sua riqueza e as numerosas magias e itens para ajudar sua fuga, o ataque surpresa de Leyline sozinho não foi suficiente para matar o oponente. Agora, porém, todos os preparativos que ele havia feito foram desvendados sob o feitiço de Leyline, perdendo completamente seus efeitos. A maioria dos feitiços divinos dos sacerdotes de alto escalão eram para bufos e cura. Havia poucos que foram feitos para matar. O feitiço de Leyline tirou a maior parte da força do bispo. Droga! Como você avançou tão rápido? O rosto do bispo era quase verde, os olhos agora vermelhos. Não importa o quanto ele tenha superestimado a força de Leyline, ele nunca teria imaginado que Leyline estava extremamente perto de se tornar lendária. Foi esse enorme descuido que levou ao seu fracasso. Este é apenas o efeito do feitiço de disjunção de um mago.
Se é a versão lendária, isso seria o pesadelo de todos os magos lendários. Não só itens lendários, até mesmo armas divinas poderiam ser danificadas. Os olhos de Leyline mostraram sua sede e intoxicação. Ele então pousou o olhar no bispo. O que você quer? O bispo ainda não tinha medo de Leyline. Havia apenas um imenso arrependimento. Lamento que ele tivesse não preparado mais. O que eu quero? Isso é o que eu deveria estar perguntando a você, meu querido bispo. Leyline respondeu com um leve sorriso. Neste momento, Isabel tinha abruptamente enviado algumas respirações de dragão e queimado alguns assassinos de alto escalão em cinzas. Ao ver isso, o canto dos olhos do bispo começou a se contorcer. Esses assassinos de alto nível tinham sido grandes ajudantes que ele havia nutrido com cuidado. Enquanto seu poder estava faltando em comparação com o que atacou Leyline, eles eram todos elites. Agora, no entanto, seus cadáveres cobriam a área, destruindo todo o trabalho duro do bispo ao longo dos anos. As defesas das escamas de um Dragon Warlock eram extremamente aterrorizantes. Além disso, ela tinha um item lendário na Red Dragon Sword. Os adagas encantados desses assassinos não eram páreo e, assim que cruzavam as espadas, suas vidas terminavam facilmente. Enquanto isso, a batalha entre os Tigres Escarlates e os piratas do Bispo começou a mostrar quem estava do lado vencedor. Os piratas de alto escalão que haviam sido reunidos às pressas não eram páreo para as elites de Leyline que haviam passado por inúmeras batalhas. Os sons de gritos se aproximaram e até mesmo o navio de guerra que era a força principal foi capturado e cercado pelos navios piratas. Vários piratas em fuga surgiram como a maré. Leyline parecia sereno na situação, uma confiança inerente ao seu próprio ser. Bispo. Eu não lidei com a sua igreja antes, mas você mostra intenções maliciosas contra nós. Importa se explicar? Leyline observou, o brilho do AI reforço de Chip. Este bispo deu-lhe um sentimento muito diferente de muitos sacerdotes. Ele tinha visto seu quinhão, como o sacerdote de ouro Xena que estava no comando da Igreja da Riqueza na ilha de Fallen. O bispo não era assim. Bip! Uma reação anormal de energia foi detectada no corpo do hospedeiro. O AI Chip realizou uma varredura de corpo inteiro na frente dos olhos de Leyline. Muitas manchas vermelhas escuras apareceram no modelo translúcido, fazendo com que parecesse demoníaco. Como esperado. É a contaminação por energia normal. Leyline ficou intrigado. É um sacerdote de alto escalão, então essa contaminação deve vir da força divina. Aos olhos de Leyline, a luz sagrada de um bispo de alta patente estava tão contaminada que estava além do reconhecimento. Não importa que tipo de Deus, a força divina era melhor quando era pura. No entanto, o que Leyline viu foi a força divina que havia sido contaminada e deformada. O Deus do assassinato realmente enlouqueceu? Ele nem se importa com seus padres. Além disso, esse poder de distorção. Leyline sentiu um frio no coração. Lendas disseram que Sirik, o grande deus do assassinato, começou a enlouquecer. Ele estava até planejando se transformar em um demônio. Seu reino divino tinha sinais de cair no abismo, e parecia ser uma possibilidade agora. O único ser capaz de influenciá-lo seria muito distorcido Sombra. Como esperado de um pico antigo 8 magus. Mesmo depois de cair, ele ainda pode causar tantos problemas aos oponentes. Leyline não pôde deixar de suspirar por dentro. HM? Os olhos do bispo ergueram-se ligeiramente. Nessa situação, as palavras de Leyline soavam como se ele fosse receptivo à persuasão. Isso, eu posso explicar. O bispo imediatamente deu a Leyline um motivo. Apoiá-lo era um verdadeiro Deus e um Deus maior nisso. Era compreensível que Leyline o temesse. No plano material primordial, nunca houve alguém com coragem de ir contra um Deus maior. Essa era sua crença em seu Deus. O plano de usar a força militar fracassou completamente, mas não será ruim se eu puder puxá-lo para o meu lado e torná-lo um seguidor. Traços de luz vermelha escura brilharam nos olhos do bispo. Ele não pôde deixar de apertar os dedos ao redor de um pingente que ele estava segurando com força. Agora! Os olhos de Leyline piscaram, e uma ondulação espacial invisível brilhou com uma luz brilhante. HM?
O bispo ficou atordoado e imediatamente sentiu uma dor aguda no pulso. Asterisco PAC. Asterisco, a mão direita dele caiu no chão, sangue vermelho vivo se esvaindo. Uma estátua em miniatura de um deus caiu. Ele não tinha planos de cumprir. Os olhos do bispo se arregalaram e a insanidade brilhou dentro dele. A única mão que ele tinha deixado começou a agarrar o coração de Leylin. É tarde demais. Dedo da morte, Leylin suspirou. Os raios escuros de sua mão desapareceram na testa do bispo, fazendo com que a luz em seus olhos diminuísse. Asterisco Tud. Asterisco, o cadáver do bispo caiu pesadamente no chão, causando a quebra dos piratas. O resto da questão foi naturalmente deixado para seus subordinados. Leylin estava ao lado da mão direita do bispo e viu o pequeno pingente, olhando-o profundamente no pensamento. Deus decida? O material é estranho, e é até imune ao ataque de desjunção do mago. Com esse pensamento, Leylin pegou o pingente. Foi bem pequeno. Era uma estátua em miniatura de um deus, com finas correntes de prata enfiadas brilhando intensamente.